Alô, alô, testando, testando. Vamos lá. Aqui eu vou catalogar as informações que eu tenho, as operações que eu fiz do dia de ontem, tá? Fiz uma venda aqui. Essas setinhas foram onde eu fiz as operações. Fiz uma venda aqui por conta dessa rejeição aqui na VWAP. Vamos voltar bem aqui. Essa ferramentazinha aqui. Eu fiz essa venda por conta dessa rejeição aqui na VWAP, certo? Pelo 2 minutos eu estava observando também que ainda estava um pouco vendedor, só que ele ainda não tinha fechado. Qual foi o problema dessa venda não ter se desenvolvido? Eu acredito. Porque o preço estava vindo, ó, já da mínima do dia. Né? O candle deixou a mínima, 4 no caso ficou a mínima do dia, o 4 veio aqui, testou e negou, né? Quando ele não rompe assim, porque ele negou essa mínima. Então, nesse tipo de situação, a probabilidade mesmo era dele buscar a outra extremidade, certo? Então, por isso que essa vendazinha aqui não se desenvolveu. A próxima operação foi uma venda aqui, nesse candle 9, eu fiz pelo 2 minutos. O que tinha aqui, que eu estava vendo aqui? Ele me deixou esse candlezinho 20 aqui, né, que é um candlezinho gatilho. Agora o que acontece? Aqui atrás tinha uma VWAP de sexta-feira, passando aqui, certo? E eu fiquei com um viés de venda nessa região por conta dessa VWAP. Só que o que realmente é ideal? Se eu tenho esse topinho aqui, o ideal seria esperar ele vir aqui nesse topinho. Até por conta do que eu falei antes, do preço ter negado a mínima aqui embaixo, a probabilidade dele é buscar a próxima extremidade, ou para romper ela, ou para negar e voltar a cair. Outro erro que eu cometi foi esse daqui. O candle 21 aqui, ó, já havia tocado na média. Ele tocou na média e a média rejeitou ele, ou seja, a média jogou ele para cima. Aí eu vendi aqui, mesmo tendo visto esse cenário aqui. Né? E aqui outro problema dessa venda, esse é um dos maiores problemas para mim, é justamente eu ter esse topinho aqui rompido. Ó. E se eu tenho esse topinho rompido, a probabilidade, ó, eu tenho esse topinho rompido, né? Com a média calçando. Então a probabilidade do preço fazer isso, ó, para continuar subindo. Então assim, são duas confluências que tem aqui, ó, para que o preço continue no movimento que ele estava aqui, ó, esse movimento de alta. Beleza, vamos para a próxima operação. A outra venda que eu fiz nesse candlezinho aqui, porque aqui, ó, no micro, que já está no micro, né? Ele rompeu, ele quebrou uma estrutura, ele quebrou um fundinho. Aqui pelo 1 minuto me mostrou claramente que era o 29 deixou um fundinho, o 30 veio e rompeu. Então assim, quando quebra a estrutura, que ele estava aqui em alta, quando ele quebra quando ele rompe um fundo, né, um fundinho, então a probabilidade dele vir e fazer uma correção para cair. Entrei aqui na venda, posicionei meu stop. O meu alvo estava bem aqui, se eu não me engano, no 860. Que dava até antes dos 50% dessa pernadona aqui, ó. Só que aí no 2 minutos tinha aqui a 9, teve a 20. Nos 5 minutos, a 9 dele passou bem aqui, ó. Chegou a me pagar 190 pontos. Eu não protegi nada, porque o alvo estava aqui embaixo, estava dando 250, que era aqui um pouquinho antes da VWAP.
Eu já estava no stop, o psicológico já estava naquele modo de querer recuperar, né? E aí já viu. A outra venda que eu fiz foi aqui, olhando também pelo 1 minuto. Acreditei que aqui era só uma correção, porque ó, daqui para cá, aqui estava o 61. Mas aí o problema foi justamente ter ignorado as médias, né? Botando aqui nos 5 minutos, ó, nos 5 minutos, a venda que eu tinha feito anteriormente, ó, olha só quem foi que segurou ela, ó, a média de 9 que segurou. Então, eu estou trabalhando com a hipótese de que quando a média segura um preço, ela vai jogar ele já na direção a favor dela, que no caso aqui era para cima. Então, onde seriam, porque assim, ela vai jogar ele na distância a favor da posição dela, que no caso aqui seria para cima. Para quê? Ou para ele romper o último topo, que no caso aqui estava no movimento de alta, né? Ou para ele negar esse rompimento e começar a cair, andar contra a tendência. E o meu vacilo maior foi esse, foi de ter visto o preço aqui, ó, sendo rejeitado pela média e vender novamente, ó. E aqui a venda está aparecendo aqui nesse candlezinho, ó, esse candle 14, só que ele só veio aqui no topo depois. Eu vendi antes dele vir aqui no topo. Então eu vendi ele antes. Se eu tivesse esperado ele vir aqui, rejeitou esse topinho aqui. Vamos ver aqui, deixa eu marcar bem aqui. Deixa eu marcar aqui. Voltar lá por 2 minutos. Ó, olha aqui onde ele rejeitou aqui, ó. Aqui. Deixa eu marcar aqui. Ó, bem aqui ele rejeitou, né? Pelo 2 minutos. Voltar por 5. Ó. Tá vendo? Voltar por 2. Rejeitou aqui. Eu poderia ter feito até essa vendinha bem aqui, ó. O 36 faz essa negaçãozinha aqui, eu vendi aqui. Eu vendi bem aqui. Ah, tá na cara da 20. É, realmente. Não sei se eu faria essa venda aí, mas não. Tá na cara da... Mas é aquela ideia lá, ó. Ela rejeitou a extremidade. Rejeitou aqui, ó. Então, a probabilidade dele fazer um movimento contrário. Aqui, ele falhou a estrutura. Aqui até que estava um stopzinho pequeno, acho que dava 80 pontos. E vamos ver até onde o preço andou. Vou pegar aqui essa máxima para a mínima do dia. Cravou exatamente, ó, 50% do dia. Bem aqui, essa linha tracejada. VWAP aqui calçando por baixo. Vendo 5 minutos. Ó, média de 9 mais uma vez. 50%, VWAP calçando. Ó. Veio só até aqui fazer a correçãozinha para voltar ao movimento dele vigente. É cruel. Então hoje eu vou ficar com essas duas questões mais uma vez. Quando o preço nega uma extremidade, a probabilidade dele é buscar a próxima, né? E quando o preço tocar na média, a probabilidade dele é buscar a extremidade a favor da tendência que a média está mostrando. Tomar cuidado com esses dois sinais.